Então nós precisamos acreditar em Deus e naquilo que Deus diz. Sois colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Edifício de Deus. Lavoura de Deus. Deus está dizendo: vós é minha lavoura. O que a lavoura é? A lavoura pode ser duas coisas. A lavoura, ela pode ser a primícia, ou ela pode ser o resto da lavoura. Eu não sei quem você quer ser. Eu quero ser primícia. Mas as pessoas querem ser o resto da lavoura, porque ela age como o resto. Ela não caminha como quem caminha para estar em primeiro. Primeiro na presença de Deus, não dos homens. Tem gente correndo para a presença dos homens, para aparecer na presença dos homens. Eu estou falando correr para aparecer na presença de Deus. Daniel correu para a presença de Deus. Foi um dos homens que mais correu. Daniel mais corria no escondido. Ele orava, ele buscava, ele clamava. E dependendo da situação que ele tivesse, ele passava correndo atrás e fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe que eu trago uma mensagem hoje: você correr atrás de fazer aquilo que agrada a Deus, para que a gente possa ser levado e não haja sofrimento, para que você não passe por sofrimento nenhum, para que o Senhor possa ver graça, Ele possa ver o espelho dele mesmo, se você seja testemunha dele, aqui na terra, por onde você andar, e ele tenha gosto, tenha prazer. Sabe que quando os céus se abriram e João batiza Jesus, sabe o que Deus diz? Eis aí o meu filho amado, aqui eu me comprazo. Sabe o que ele está dizendo? Eis aí o meu filho que eu tenho prazer. Será que Deus olha para você e diz: aí meu filho, esse aí eu tenho prazer nele? Oh Deus, sinto Deus, há prazer. Deus quer olhar para ti, meu irmão. Ei, irmão nosso, Ele quer sentir prazer. Ele quer você refletir Jesus, você ser testemunha de Jesus, refletir, sentir prazer em você. E nesse dia os céus vão se abrir, e quem vai bradar essa mesma frase é Jesus. Ele vai dizer: eis aí o meu filho amado, a minha colheita, a minha primícia, que eu vim buscar, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer de estar junto, a quem eu tenho prazer de buscar, a quem eu tenho prazer de resgatar. Você precisa fazer Deus sentir prazer em você. Só que muitas vezes nós não conseguimos. A lavoura, a primícia, é a igreja. A igreja é a lavoura. A igreja é a lavoura. Mas quem é a primícia? Pastor, tu não pode responder? Não. Só quem vai poder responder é você mesmo. Se você é lavoura ou se você é primícia. Eu não sei qual é o desejo do teu coração. Tem muita gente que quer sofrer, mas tem pessoas que querem ser a primícia de Deus. Você tem escolha de ser daquilo que você vai ser. Você tem escolha, é Deus dando escolha. E nós precisamos para isso. Sabe quem é a primícia? A primícia de Deus, sabe quem é? A primícia de Deus é quem amadureceu. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer em poder, amadurecer em graça, amadurecer em entendimento, renovar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida, irmão. Nós precisamos amadurecer na presença de Deus. Nós não podemos sair de casa para ir para a igreja só para sentir um friozinho na espinha. Não, eu preciso ir para lá para entender qual é o plano de Deus comigo, o que o Senhor quer de mim, aonde que o Senhor me chamou, qual é a sua voz hoje para a minha vida, Senhor. Nós precisamos amadurecer. Tem pessoas que querem ser levadas só por frases de efeito, para sentir Não, tem que abrir aqui também. Nossa mente precisa expandir, ter um entendimento do reino de Deus, participar do reino de Deus. Ir para a mesa, para as bodas. Esses primeiros vão fazer parte das bodas. Lá no céu. As bodas aqui são os 7 dias. É que nem aconteceu um casamento na antiguidade.
7 dias ele ficava com a noiva, vai ser os 7 anos da grande tribulação, aonde as primícias vão estar guardadas, vão estar sentadas à mesa. Eu não sei onde você vai querer estar, eu vou querer estar sentado à mesa, junto do meu Senhor. Aleluia. Apocalipse 14, 1. Apocalipse 14, 1. Então olhei e eis que vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto dele e junto a ele 144.000 que ostentavam escritos em suas fontes o nome dele e de seu pai. O que estava escrito na fronte deles? O nome dele e de seu pai. O problema é que nós apagamos todo o nome sobre a nossa vida e vivemos apenas sobre o nosso próprio nome, sobre a nossa própria vontade, sobre o nosso próprio querer, sobre eu, quem só se preocupa com o próprio umbigo. Nós precisamos olhar e gravar o nome de Deus em nós, o nome de Cristo em nós. Se o nome de Cristo não está gravado em nós, nós não vamos conseguir. Nós não vamos andar com Ele, nós não vamos estar junto com Ele. Quem estava junto, quem tinha um nome gravado. Acontece que nós só queremos gravar o nosso nome em evidência, o nosso nome na frente, o nosso nome. Não é o nome de Deus. Tem muita gente que atribui o que acontece a Ele. Ele diz: eu sou profeta, eu que mandei, eu que fiz, eu que curei. O nome de Jesus não está em você, meu irmão. Você precisa botar o nome de Jesus naquilo que acontece na tua vida. Enquanto você colocar o seu, ele não vai encontrar o dele. Aonde não estiver o dele, ele não vai levar. Ele não vai carregar. Você vai ficar. Olha só, lá no versículo 4. Escuta essa. Esses são os que não se macularam com mulheres. Aqui vai falar também dos 144.000, tá? Cordeiro em pé no Monte Sião, junto dele, e os 144.000. Os 144.000, olha os testemunhos de Jeová aí. Os 144.000. Eu quero te dizer que o número da perfeição de Deus, do governo de Deus, é o número 12. A perfeição de Deus é o número 7, mas do governo de Deus é o número 12. Então aqui está falando um múltiplo de 12. É o número do governo de Deus. É 12 vezes 1000 vezes 12, dá 144.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número é esse? Não, é o tempo do governo de Deus, é o tempo que está sobre Deus, é o governo de Deus, a escolha é de Deus, é Deus quem vai dizer, é Deus quem vai escolher, é Deus quem vai trazer, o governo de quem vai, é isso que eu estou querendo te dizer, é de Deus, é Ele quem vai dizer quem vai e quem fica. Então, esse é o simbolismo dos 144.000, que eles usam para dar um número, daqueles que vão, daqueles que não vão, mas nós não vamos entrar nesse assunto, nós vamos muito longe, tá? Então vou procurar ser sucinto aqui, para nós terminar no tempo da gravação, tá? Esses são, olha só, quem são esses? Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Quem são os 144.000, gente? Tá aqui, tá escrito na Bíblia, tá? Tá escrito, não é a minha palavra, é a Bíblia. Quem são esses? Eles são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são virgens. O que é mulher aqui na Bíblia, tá? Para você entender, porque as pessoas interpretam as coisas de modo errado. Mulher na Bíblia aqui, quem é? A igreja. Porque Jesus é o quê? O noivo. Jesus é o noivo. E as mulheres aqui representam a igreja, que são virgens. Qual é essa virgindade? O que ele está falando aqui? Não é virgem de não ter casado, senão estava todo mundo fora, tem muita gente fora. Então não é um casamento. Ele está falando aqui de outros deuses, que Israel é a esposa, ou a igreja é a esposa, e Jesus é o noivo. Então o que é a mulher aqui? Então, que não se macularam
Estes são os que não se macularam, que não tiveram relacionamento com mulheres, porque são virgens. Qual é mulheres aqui? Aqui está falando que a mulher é a igreja, que a mulher não se manchou, não se misturou com outros deuses, não se misturou com prática pagã. Como Deus vai buscar alguém que está andando em prática pagã? Aqui, o que está falando de não se macular, de não se sujar. A sujeira aqui é outros deuses, é outro senhor, é a prostituição, é outro senhor na vida, a não ser Jesus. Outros deuses. Ele está falando aqui, não dá para me adorar e adorar outros deuses e eu vou carregar naquele dia, não vou. Se você estiver misturado com outros deuses, com outras práticas pagãs. Então por isso que a Bíblia abomina a prática pagã, abomina outros deuses, abomina outro modo de viver fora de Cristo. É isso que ele está falando. Não tem como levar aquele que estiver com o modo de viver fora de Cristo, que estiver agarrado em outros deuses, estiver agarrado em outras práticas, estiver agarrado em outra doutrina, a não ser a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo. Por exemplo, tem uma prática pagã que nós cultuamos, que nós trouxemos para os nossos dias, por exemplo, o Natal. Isso é uma prática pagã que nos afasta de Deus. Deus não mandou ninguém praticar o Natal. Deus não mandou, isso não tem na Bíblia. Deus não deixou nenhum mandamento para que se praticasse o Natal. Não existe Natal aqui na Bíblia. O Natal nada mais é do que, na verdade, uma árvore, o pinheiro. Quando Nimrod morreu, a mãe de Nimrod diz que Nimrod ressuscitou na árvore, que é o pinheirinho, aquele pinheirinho que nós botamos dentro de casa, bonitinho, sabe? Aquele pinheirinho. Então ali, ela diz que foi Nimrod que ressuscitou, e as pessoas vinham e traziam um presente para Nimrod. Então todas as vezes que nós vamos com um presentinho e botamos debaixo da árvore, nós estamos trazendo um presente para o diabo, porque é ele que se agarra em tudo aquilo que já morreu, em tudo aquilo que é abominação para Deus. É o diabo que se agarra em todas essas práticas, e nós nos agarramos nessas práticas. Deus está dizendo, esses que praticam iniquidade, eu não os levarei. Para que nós pudéssemos entender essa leitura aqui dos 144 mil e de toda essa visão, é o número de governo de Deus, é que vai ter que estar na direção de Deus, diante daquilo que Deus, da doutrina de Deus. Se você está fora da doutrina, você não vai entrar, você não vai fazer parte do número daqueles que vão ser resgatados pelo Senhor. Aleluia! João 14:1. João 14:1. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou-vos preparar lugar. E quando eu me for e vós tiver preparado lugar, virei de novo e os levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, esteja vós também. Lá nós estamos falando da ida, de quem Jesus vai levar. E aqui a Bíblia vai falar que a casa do Senhor há muitas moradas, há muitos aposentos, há muitos lugares. Sabe, a gente acha que muitas vezes que nós vamos receber uma casa. Quando Jesus uma vez se refere ao templo que derrubaria, que destruiria aquele templo e refaria em 3 dias, ele estava falando do próprio corpo. Então a casa que Jesus se refere é o próprio corpo. Aqui Jesus está falando que ele vai preparar um lugar, é que quando ele foi, ele recebeu um corpo glorificado, então ele foi preparar o teu corpo também glorificado, uma casa celeste, um corpo glorificado diante do Senhor, para que você possa viver nas regiões onde ele vive, para que onde ele está, possa estar vós também. Nós não podemos levar a nossa natureza junto, nós não podemos levar aquilo que nós praticamos junto, nós precisamos ter uma nova natureza, para viver num lugar, numa natureza diferente. Então ele foi nos preparar um corpo glorificado. Olha só, lá em 2 Coríntios 5:1, vamos ver o que diz. 2 Coríntios 5:1.
Ó o que vai falar do corpo. Estamos certos que essa nossa temporária habitação terrena, para que você entenda o que eu estou falando, essa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída. Qual é a habitação terrena que vai ser destruída? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Ó, escuta só, a Bíblia vai falar aqui. Estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena, aleluia, essa habitação terrena em que vivemos, onde você vive? No corpo. Você vive aonde? No corpo. For destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Um edifício, uma casa, um corpo, criada não por mãos humanas, da parte de Deus. Deus preparou um corpo. E quando estivermos morando nessa tenda, enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial, sermos revestidos da nossa morada celestial. Aqui é Paulo explicando que o corpo, nós vamos receber um corpo, uma casa celestial. Porquanto se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. O corpo glorificado, para quem não anda nu, de Cristo, nós vai receber um corpo glorificado. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos. Os murmuradores aí, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados. Qual é o tabernáculo que tu murmura e é angustiado? É o corpo. Pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial. Revestidos do quê? Da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Eu li tudo isso para você entender qual é a casa que Deus está falando. Qual é a casa que Ele preparou? Ele preparou algo eterno, um corpo glorificado, para viver com Ele, no lugar onde Ele está, no lugar fora do tempo, no lugar em que não vai haver mais doença, que não vai haver mais dor, que não vai haver mais tristeza. Precisa também de um corpo diferente, porque enquanto nós tivermos esse corpo de carne, ainda haverá dores. Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. 14, desculpa. 14. Olhei, eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, segunda colheita, sempre que houver nuvem, é a segunda. Assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. O que ele trazia na mão? Uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua foice, tua grande foice, e faz a tua colheita, porque a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Aqui está falando da segunda colheita, quando aqueles que vão ter que amadurecer da pior forma, vai ter que amadurecer lá na grande tribulação. Sabe, vai ser como lá nos dias da grande tribulação. Aqui já está falando da grande tribulação, aonde ele virá sobre as nuvens, aonde todo olho verá, aonde todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Vai ser de uma forma visível. E como será, pastor? Como que vai ser isso? A Bíblia vai contar como que vai ser isso. Vai ser como nos dias de Noé. A Bíblia vai dizer que vai ser como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Olha só, eu quero te dizer uma coisa. Aquele que faz só aquilo que ele quer, ele não é servo de Deus. Ele é servo de si mesmo. Então no tempo de Noé, eles eram servos de si mesmo.
Eles não tinham um Deus. Esse tempo será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé fala lá em Mateus capítulo 24, 37. Vamos ver lá, para nós acompanhar tudo na Bíblia. Mateus 24, 37. Mateus 24, 37. Olha só. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Ó, presta atenção nisso aqui. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo e bebendo e casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Ó, o que aconteceu aqui? Esse povo que entrou na arca, ele sumiu. Ele estava guardado em Deus. Eles foram arrebatados. Você está entendendo? Como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, eles entraram na arca. Esse povo estava separado. Esse povo vai estar separado. O arrebatado vai estar separado, guardado com Cristo na nuvem. Assim como eles estavam durante 7 dias guardados dentro da arca de Deus. Nós vamos estar, os arrebatados vão estar dentro da arca de Deus, dentro da presença de Cristo. Isso é o arrebatamento. Aqui, num simbolismo, Deus arrebata Noé, porque ele era justo diante de Deus. Esse foi o motivo que ele arrebata Noé, dentro da arca. Mas Noé teve que construir algo. Eu quero te dizer hoje que nós estamos na fase da construção, que nós estamos construindo a nossa arca, que nós estamos construindo naquilo que a gente faz, na nossa dedicação, né? Todas as vezes que nós nos dedicamos para Deus, que nós estudamos para ministrar, todas as vezes que nós fizemos a obra, limpamos a igreja, que nós vamos ceder um alimento para quem precisa, nós vamos fazer tudo aquilo que a obra de Deus precisa para ela estar andando da manutenção. Então todas as vezes que nós fizemos isso, nós estamos construindo a nossa arca, para que naquele dia nós sejamos guardados, sejamos retirados, separados. Aqui os que ficaram de fora morreram. Então aqui simbolicamente, esses 7 dias são os 7 anos da grande tribulação. 7 dias na arca, 7 anos com Deus. Enquanto o povo está sofrendo lá embaixo na grande tribulação, estão guardados com Deus, assim como Noé teve dentro da arca. Ó, escuta só. Porque nos dias aconteceram o dilúvio, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio até um dia que Noé entrou na arca. Então era um dia comum e as pessoas nem notaram. Olha só, muita gente vai ser levada e nem vai ser notada, nem vão notar que elas foram levadas. Sabe que eu vejo que a quantidade de pessoas que muitas vezes que somem, que são roubadas, que são levadas, crianças. Então tudo isso é uma preparação para esses dias. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrera na vinda do Filho do Homem. Então vai ser dessa forma, desse mesmo jeito, dessa mesma maneira que vai acontecer nos dias em que Jesus... Ó, quais são os dias de Noé? Gênesis 7. Quero que você dê uma olhadinha lá. Gênesis 7, versículo 1. Eu estou te falando do arrebatamento. Eu estou te falando das duas subidas de Jesus, uma forma visível e uma invisível. E os dois retornos de Jesus de uma forma... Daí o processo é inverso. Quando Jesus subiu, ele sobe até a nuvem de uma forma visível. A nuvem cobre ele e ele sobe a segunda ida de Jesus de uma forma invisível. E agora, a volta de Jesus, o processo é inverso. Quando ele desce, ele vem de uma forma invisível. E o arrebatamento acontece. E a segunda aparição de Cristo é de uma forma visível, onde todo olho verá. Então, essa forma visível, ele virá na grande tribulação, aqueles que ficaram para a grande tribulação. Gênesis 7:1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, enquanto és o único justo, és o único justo
que observo diante de mim no meio dessa geração. Seja justo em meio a essa geração. A única forma de Deus nos carregar e de nos levar na primeira vinda é nós sermos justos no meio dessa geração, não nos corrompermos, não fazer aquilo que todo mundo faz, não fomos levados pela moda, não sermos levados pelo aquilo que todos fazem, mesmo que todos estejam fazendo o que é errado. Faça o que é certo, seja justo. Nós precisamos ser justos diante de Deus em meio a essa geração. Foi por isso que Noé foi separado. E para você ser separado também precisa ser justo. De todos os animais puros que tomaram 7 pares, macho e fêmea, tomaram também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservar elas de toda a terra. Porque daqui a 7 dias, 7 dias, então Deus leva Noé e ele anuncia, daqui 7 dias virá, o que virá? Virá o dilúvio, viria o dilúvio. Então o dilúvio, o que é o dilúvio? O dilúvio é a grande tribulação. É a grande tribulação, as pessoas vão passar pelo fim, Satanás não está solto, Satanás está preso. A grande tribulação é 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio onde Satanás será solto. Ele ainda está preso. E o que vai acontecer quando Satanás vier? Ele vai levantar uma guerra às nações, que vai ser o Armagedon. Vamos ler lá em Zacarias 14, 3, que vai falar um pouquinho desse Armagedon. Zacarias 14, 3. Olha só. Então Deus se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costumava fazer em dia de batalha. Quais as nações aqui? As nações rebeldes, aqueles que não aceitaram, aqueles que se revoltaram com a grande tribulação, aqueles que não aceitaram o que Deus estava fazendo, aqueles que não quiseram ir na primeira vinda, aqueles que não quiseram se consertar e aqueles que se aliaram com o diabo. Porque o diabo aí vai estar na terra, na grande tribulação, na segunda fase dos 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma falsa paz, onde se levantará um líder, e 3 anos e meio onde o diabo será solto e ele vai se rebelar contra as nações. Olha só. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Do mesmo modo com que ele foi, desse mesmo modo ele virá. No mesmo lugar, em Israel, ele vai vir no mesmo lugar, ele não vai vir em outro lugar, da mesma forma com que ele foi, ele vai voltar. E quando os judeus pensarem que acabou, que está tudo perdido, ele virá e pisará nas nações, ele virá e vai tomar essa guerra. Ele virá e vai contender contra as nações, contra todo rebelde, contra todo aquele que se levantou, contra todo aquele que se aliou com Satanás, todo aquele que se aliou com o inimigo. Zacarias 12, 10. Vamos ver o que vai acontecer lá. 12, 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquela a quem eles mesmos transpassaram, e plantearão e se lamentarão. Se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão a lágrima de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do seu primogênito. Aqui Deus está falando daqueles que vão se arrepender, daqueles que se arrependerão, daqueles que vão ver a Jesus e vão lembrar daquilo que eles fizeram, que eles transpassaram, principalmente o povo judeu, porque o povo judeu, ele teve o coração endurecido. Sabe que Isaías fala isso, só não me lembro a passagem agora, mas Isaías vai dizer: Senhor, por que endurecestes o nosso coração, para que nós venhamos a errar o caminho? Ele está dizendo: Senhor, por que o Senhor nos faz errar o caminho? Por que endureceste o nosso coração, para que nós não o conhecesse, para que nós não pudéssemos, Senhor, nos render aos teus pés? Porque se o judeu tivesse se convertido, nós não seria salvo, porque ele teria levado para si o povo judeu, mas não, ele queria alcançar pela graça, que nem ele alcançou a mulher cananeia. Lá em Mateus 15, se eu não me engano, que vai falar da mulher cananeia, da mulher Ciro-Fenícia,
Quando ele se encontra com ela e ela está com a filha endemoniada em casa e ela passa 3 dias correndo atrás de Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos receberam tiveram o poder de receber, de serem feitos filhos de Deus. Então, ele veio para os seus. Então, o primeiro foco de Deus era para os filhos. Nós fomos enxerto na videira. Essa mulher, quando começa a gritar, depois Jesus vai falar para ela que não viu fé como essa nem mesmo em Israel. E Deus concede, diz para ela: seja feito conforme tu queres. Então agora, como ele abre a porta para que um possa entrar, ele abre a porta da graça. E essa porta agora todos podem entrar. Então, esse tempo agora está aberto para que todo aquele que ouvir a voz do Senhor possa entrar por intermédio da fé. E aqui é o cumprimento das promessas que foram feitas para Abraão. Abraão, ele prometeu a Abraão que guardaria a sua geração. Vamos olhar isso lá em Gálatas 3,16, para que você entenda. Olha só, 3,16. Desse mesmo modo, a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha só. Desse modo, a promessa foram feitas a Abraão e o seu descendente. A Escritura não declara "e os seus descendentes", como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, todos aqueles que estiverem em Cristo, por isso nós precisamos estar em Cristo. Cristo se fez homem para levar o homem para mais perto de Deus. Nós precisamos ser um em Cristo, para que a promessa da salvação possa nos alcançar. Eu quero que nessa noite a promessa da salvação possa te alcançar. Pastor, qual é? Eu fiquei com dúvida. Vou subir ou não vou subir no arrebatamento? Vou ficar para a grande tribulação ou não vou ficar? Eu tenho algo para te dizer. Você ficar ou você subir no arrebatamento ou ficar para a grande tribulação depende de você. O que você é? Se você é primícia ou se você é o resto da colheita. Eu vim nessa noite te dizer: seja primícia de Deus. Seja maduro na presença de Deus. Amadureça na presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. Busque ao Senhor. Busca ao Senhor enquanto nós podemos achar. Então é momento de nós nos convertermos, de nós buscarmos a Deus. Paulo vai dizer que os judeus